Olá, hoje eu quero trazer aqui para vocês um tema muito interessante, um tema muito presente e que eu, particularmente, junto com os moradores da Vila Planalto, da Orla Morena, ali da Cabreúva, estamos enfrentando. Não tem sido fácil. Eu, juntamente com uma equipe, temos lutado para ver se a gente consegue ter um pouquinho de paz. Procurado as autoridades, estamos fazendo reuniões, criamos quase que uma liga, né, de pessoas para manter a paz e a segurança nos nossos bairros. E ontem e hoje também eu me deparei com uma notícia que está aqui na Campo Grande News, Mídia Max, Correio do Estado, que diz que a prefeita vetou um projeto de internação compulsória por considerar inconstitucional e retrocesso. Vamos então verificar como é que funciona a internação provisória de dependentes químicos no Brasil. O que diz a lei? E fica aí um tema. Os vereadores podem legislar? É o que nós vamos ver. Montei aqui um roteirinho para que você entenda melhor falando de leis. O que diz a legislação brasileira sobre internação de pessoas usuárias de drogas? No Brasil, a internação de dependentes químicos ela não é proibida, mas ela é regulada por leis rigorosas que buscam proteger os direitos e a dignidade da pessoa. As principais leis que tratam do tema são a Lei de Drogas, que é a Lei número 11.343 de 2006. O que diz essa lei? Ela vai definir as políticas de prevenção, tratamento e reinserção social. Essa lei vai priorizar o atendimento voluntário e as ações que respeitam os direitos humanos. Depois, nós temos a Lei 10.216 de 2001, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica. Essa lei, ela vai estabelecer que a internação involuntária só pode ocorrer em casos de risco à própria pessoa ou a terceiros. E é exigido um laudo médico e a comunicação ao Ministério Público em até 72 horas. Depois nós temos a Lei 13.840 de 2019. Essa lei, ela alterou a Lei de Drogas, que passou a permitir a internação involuntária de dependentes químicos, desde que, tem umas regras, seja feita a pedido de familiares ou responsáveis legais. Depois, tem um laudo médico que comprove essa necessidade. Seja uma medida temporária e excepcional com limite máximo de até 90 dias. Novamente, a lei traz que precisa ser comunicada ao Ministério Público num prazo de 72 horas e que seja priorizado alternativas como o atendimento ambulatorial. Mas atenção, é proibida qualquer internação forçada sem critérios médicos, sem laudo ou como punição social. A lei é clara: proteger a liberdade e os direitos do cidadão. Seria muito bom para nós, como cidadãos, não ter esse tipo de pessoas caminhando pela rua, furtando as nossas casas, roubando as nossas casas, furtando os fios de telefone, as torneiras, os portões, as lixeiras. Mas nós vivemos num país sob égide de leis, né? Embora seja democrático, existem leis. E essas leis nós vamos ter que respeitar. Vamos continuar então a ver como é que pode acontecer a legislação sobre isso. Será que os vereadores podem legislar sobre isso? Será que a prefeita de Campo Grande está correta? Então, sobre os prefeitos legislarem sobre internação, a resposta não. A resposta é não. Diretamente sobre internação, não. Eles não podem. Não é da competência dos vereadores legislar sobre essa matéria no Brasil. No Brasil, o sistema federativo estabelece que matérias que envolvam direitos fundamentais, saúde mental e políticas sobre drogas são de competência da União e dos estados. Então, o que os vereadores podem fazer, Márcia? Eles podem criar leis que organizem e promovam centros de apoio psicossocial, que são os CAPs. Eles podem fazer programa de prevenção de uso de drogas. Eles podem fazer projetos de assistência social e reinserção de dependentes. Eles podem firmar parcerias com clínicas, ONGs e instituições.
eles podem organizar e melhorar os serviços municipais de atendimento e acolhimento dessas pessoas em situação de rua ou de pessoas dependentes químicas. Isso os vereadores podem fazer. Legislar sobre drogas, jamais. Então, Márcia, o que é que esses vereadores não podem fazer? Não podem legislar sobre drogas. Não podem legislar sobre internação compulsória fora dos critérios da legislação federal. Eles não podem, né, passar por cima de procedimentos médicos ou restrições de liberdades que são garantidos pela Constituição e por leis federais. E caso tentem criar leis municipais impondo internação forçada sem respaldo da legislação federal, essas leis podem sim ser consideradas inconstitucional. Então, Márcia, a prefeita acertou? Sim, a prefeita, neste sentido, ela acertou. Mas lá em cima, ela juntamente com os vereadores podem verificar e devem verificar e podem criar leis e organizar situações que promovam a melhoria da situação desse povo de rua e da situação desse pessoal dependente químico. Resumindo o assunto anterior, a internação de dependentes químicos é permitida, mas é um recurso extremo, temporário e altamente regulamentado. Vereadores podem e devem atuar na construção de políticas públicas de apoio, de acolhimento, de prevenção, mas não podem legislar diretamente sobre internação involuntária. Além das leis que já citei, existem outras normas, outras diretrizes e outros documentos que complementam o tema da internação de dependentes químicos no Brasil. Vamos ver. Outras leis, outras normas e outros regimentos e outras diretrizes que são relacionadas à Constituição. Primeiro, nós temos a Constituição Federal, a própria Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, ela garante os direitos fundamentais, como a liberdade, a dignidade e a integridade física e psíquica da pessoa. No artigo 6º, ela define que a saúde é um direito social. Lá no artigo 196 da Constituição Federal ainda, estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo acesso integral e igualitário às adoções e serviços de saúde. Conforme já dito, existem várias normas, várias leis, várias diretrizes, vários documentos que vão complementar esse tema internação de dependentes químicos no Brasil. Vamos falar primeiro da nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna. Lá no seu artigo 5º, ela vai garantir os direitos fundamentais do cidadão brasileiro, como a liberdade, a dignidade e a integridade física e psíquica do cidadão. No artigo 6º, ela vai definir a saúde como um direito social. Depois nós temos o artigo 196 da Constituição Federal, que ela vai estabelecer que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Temos o Código Civil Brasileiro, que é a Lei 10.406 de 2002, que ela vai permitir a internação civil de pessoas que, por dependência química, não tenham condições de reger a sua vida civil. Mas isso somente mediante uma decisão judicial. Também ele é utilizado, o Código Civil, quando a dependência afeta gravemente a capacidade civil dessa pessoa e ela necessita ser interditada. Daí vem o Código Penal também, lá no seu artigo 26, e diz: em casos onde a dependência química gera transtorno mental grave, pode ser aplicada a imputabilidade reduzida ou a inimputabilidade como medidas de segurança ou a internação. Depois nós temos Política Nacional de Drogas, que é o PNAD, que adveio de um decreto, que é o decreto 9.761/2019, que vai definir diretrizes da política nacional. O que diz esse decreto? O que diz essa política?
ela vai falar sobre a valorização da abstinência, gente. Toda hora eu quero falar essa palavra errada. Como método prioritário, o fortalecimento de comunidades terapêuticas como alternativa de tratamento e como uma integração entre políticas de saúde, assistência social, segurança e educação. Depois nós temos as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, CNS, e do Conselho Federal de Psicologia, CFP, que diz o seguinte: as resoluções orientam os critérios éticos e técnicos para atendimento e tratamento de pessoas em sofrimento psíquico, incluindo dependentes químicos. Dependem, então, de uma rede de atenção psicossocial, como modelo referencial em oposição às internações como regras. Então, o que pode a prefeito, o que pode os vereadores fazer? Dar apoio a essas políticas nacional de drogas, né? Valorizando a abstinência, que eu acabo chamando de abstinência, porque na realidade não passa de uma coisa assim absurda o que nós estamos vivendo. É terrível, é um transtorno que não é só de Campo Grande, não é só do meu bairro, está na cidade toda, no Brasil todo e em várias outras cidades. Nós temos portarias do Ministério Público da Saúde. Temos a portaria 3088 de 2011, que ela vai instituir uma rede de atenção psicossocial, que são os RAPS, RAPS. Ela vai estabelecer como prioridade o tratamento em liberdade, com serviços como CAPS, unidades de acolhimento, consultórios na rua, centros de convivência, entre outros assuntos que poderão ser tratados. Internação, então, só em casos excepcionais, de curto prazo e com critérios bem definidos. Tem que ser o quê? Critério médico. Não pode ser por política social, infelizmente, mas não pode. Temos também ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que é a Lei 8.069 de 1990, que ela visa proteger adolescentes e crianças usuários de droga e vai prever o seguinte: atendimento prioritário na rede de saúde, medidas socioeducativas quando vinculadas a atos infracionais relacionados a drogas, proibição de qualquer forma de violação dos direitos humanos, inclusive em tratamento. E o que diz a jurisprudência no Brasil? Como que funciona o controle judicial sobre isso? O Poder Judiciário tem um papel fundamental na avaliação dos casos de internação involuntária e compulsória. Diversos tribunais reforçam que a internação compulsória só é legal quando fundamentada em laudo médico e sempre observando a proteção dos direitos humanos. Resumindo, além das leis principais, há em toda a rede de normas decretos, portarias e diretrizes, tanto federais quanto dos sistemas de saúde e justiça, que regulam a internação, sempre priorizando o tratamento em liberdade, a proteção dos direitos fundamentais, a internação como medida excepcional e nunca como punição ou primeira opção. O que fazer então? Nós vamos ter só que rezar? Ficar brigando? Não, a gente vai ter que cobrar as pessoas responsáveis pela administração do nosso estado, pela administração da nossa cidade, que são os políticos. Eles precisam fazer com que todas essas situações promovidas pelas leis funcionem de verdade. O que está acontecendo é que tudo isso que a lei põe não está sendo cumprida, não está sendo então levada a sério. Isso nós podemos cobrar e nós vamos cobrar. Então, eu termino aqui falando um pouquinho sobre as legislações que regulamentam a internação compulsória no Brasil, o tratamento das pessoas de rua, o tratamento de pessoas dependentes químicas, e fica aí na mão de vocês agora. Fazer com que as autoridades, ao invés de só vetar, é lógico que tem que vetar porque é inconstitucional de fato, mas promover maior assistência às pessoas nessas condições, porque realmente está ficando cada dia mais difícil viver em Campo Grande. Se vocês verificarem, existem diversos imóveis fechados, diversos imóveis vazios. As pessoas estão migrando, as pessoas estão indo embora, porque já não suportam mais conviver com esse tipo de situação. Infelizmente, ou felizmente, porque não pode ser aplicado para as pessoas que a gente gostaria que fosse aplicada no momento, internação compulsória, para a gente se ver livre do problema, mas felizmente, nós temos regras e essas regras têm que ser cumpridas por mim e por todos aqueles que administram a nossa cidade. Nesse caso, a prefeita está certa,
mas está falhando com a gente na hora de promover situações em que a própria lei permite.